A paz do Senhor, irmãos, paz e graça. Deus é bom, é tão bom que nós estamos aqui, amém? Hoje nós vamos falar sobre o grande trono branco, que está no livro de Apocalipse, e eu confesso aos irmãos que... Oi? Não, acho que não, depois... Eu confesso aos irmãos que para mim foi uma dificuldade estudar esse tema, que foi em pouco tempo e o nosso tempo é curto. E eu espero que os irmãos possam tirar dessas lições para a sua vida, possam refletir sobre esse tema. Que eu vou dizer para vocês, esse tema o grande trono branco, eu vi muitos crentes nesse julgamento, muitos. Eu diria que a grande maioria são de crentes que se perderam em algum momento da sua vida e compareceram nesse grande trono. Porque a palavra é para nós, foi escrita para nós. Amém, irmãos? Orar a Deus e pedir para que Deus nos dê graça, que o Espírito Santo possa me usar como instrumento nas suas mãos. Faz um ano que eu não... Um ano mais ou menos que eu... vamos deixar assim. Mas a culpa é das molas. Estou com 2 molas. Mas graças a Deus. Então, para mim retomar é complicado. Porque sempre quando eu ministrei as aulas, eu sempre senti temor e tremor de Deus. Continuo sentindo ainda. Amém? Eterno e soberano Deus, em nome de Jesus. Te adoramos, ó Pai, e te agradecemos por estar na tua casa. Casa de oração. Ó Espírito Santo, que esta noite tu possa preparar os nossos corações para atentar, para ouvir, para compreender, para aprender a tua palavra. Que possamos sair daqui, Senhor, com a noção, Senhor, a consciência de que Tu ressuscitou, de que Tu, Senhor, é vivo, que Tu está no meio de nós. Senhor, nós Te adoramos, nós Te louvamos. Ó Senhor, que todo pensamento contrário nesta noite, que, Senhor, seja repreendido no Teu nome. Pai, em nome de Jesus nós oramos e dizemos a Ti, Senhor, nesta noite que Tu és bem-vindo, Espírito Santo, que a Tua palavra esta noite, Senhor, venha fazer a diferença na nossa vida, que nós venhamos, Senhor, a ser transformado, que nós venhamos mudar, Senhor, o nosso modo, o nosso jeito, o nosso comportamento, o nosso pensamento, Senhor, pois tratamos das Tuas coisas, tratamos, Senhor, do Teu livro, Senhor, o livro das revelações. Oh, Jesus querido, nos ajuda nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis sentar, irmãos. Então, o irmão Celi já deu alguma... isso aí é uma continuação daquilo que o irmão Celi vem ministrando nas escolas bíblicas. E, na verdade, eu já estou entrando com o carro andando, em movimento. E por isso que eu achei uma certa dificuldade, né? A verdade, a palavra de Deus, ela é complicada para se entender, para se estudar, porque precisa de quem abre as Escrituras, uma certa submissão. Quando lemos a Escritura, precisa de uma certa humildade, se entregar aquilo que ela está nos falando, aquilo que o Espírito Santo está nos revelando, e aceitar e mudar. Muitas vezes nós temos o costume, o hábito de querer moldar a palavra, acomodar a palavra ao nosso modo de viver. Tá, queridos? Então, assim, sem o estudo da palavra, sem a aplicação, nós não temos como vencer as lutas, não temos como compreender e ouvir a voz do Espírito Santo, nós não temos como
viver nessa caminhada, não tem como. Jesus diz que o meu povo peca porque não conhece as Escrituras. E há no nosso meio, eu vou dizer, cristão. Eu pude andar em várias comunidades cristãs e notei que há pouco conhecimento da palavra de Deus, pouco, muito pouco. Escapa os obreiros e olhe lá, mas o povo sabe muito pouco, porque se criou um câncer no meio evangélico, em que nós só chegamos a Deus por necessidade. E isso eu falo dos que já aceitaram Jesus como seu Salvador. Nós só chegamos a Deus nem através de Jesus, através do pastor, através do que ministra. Nós não temos aquela dependência, aquele hábito de buscar o Senhor. Não temos aquele vício de sentir falta do Senhor, sentir o cheiro do Senhor. Então nós erramos, e o pecado passa a ser rotina, passa a ser comum. E com o avanço de tecnologia, com o avanço da ciência, com o avanço da mídia, com a facilidade de se ter as informações, nós temos deixado, sim, a voz de Deus para o último plano. Ouvimos um louvor, ouvimos uma pregação, e aquilo está de bom tamanho. E não nos dispomos a orar, a buscar, a jejuar para a nossa vida. Estamos sempre comendo papinha do ministro, sempre se alimentando da oração do ministro, sempre se alimentando. E assim é uma constante, sendo que o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele intercede por nós junto a Deus. E nós nos esquecemos disso, ou por omissão, ou por relaxamento. Então esse tema do trono branco, eu estava estudando, lutei muito para estudar, para entender, e eu procurei sintetizar, resumir o máximo possível, porque é um estudo abrangente, é um estudo forte, é um estudo que mexe. E o meu desejo esta noite é que o Espírito Santo mexa contigo, que o Espírito Santo te tira do teu conformismo, tira da tua comodidade. Eu quero que o Espírito Santo ele venha mexer no teu pensamento, ele venha mexer na tua estrutura. Eu quero que ele mexa contigo, porque à medida que se vai estudando, e vai se lendo, e vai se tendo intimidade com a palavra de Deus, como nós somos errados, como nós somos pecadores, como nós somos presunçosos. E a palavra de Deus, ela é literal. E só nos damos conta, muitas vezes, da mancada tarde demais. Só nos damos conta e somos vítimas de nossas escolhas quando é tarde demais. Quando pensamos que estamos fazendo para Deus, mas o nosso egoísmo, muitas vezes torpe, nos cega de tal maneira que achamos que estamos agradando e estamos bem fora do caminho. Os irmãos me perdoem, para quem não me conhece, quando se trata das coisas de Deus, como diz os jovens, é papo reto, mas é com amor e carinho, tá, irmãos? Amém? Então, quando tudo começou, nós vamos chegar na questão, o que é o juízo do grande trono branco. Tá? Então, no livro de Gênesis, há uma descrição clara da criação e da perfeição da obra de Deus. Deus criou o céu, criou o mar, criou o universo, criou as árvores, criou o reino animal, vegetal. Como os irmãos conhecem a história.
plantou um jardim no Éden, fez o Adão do pó, só para os irmãos terem uma ideia. Fez a mulher da costela do homem, chamada Eva. Só que ele disse que de todas as árvores do jardim podereis comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal, nesta não comereis, porque no dia em que comeres desta árvore, morrereis. Aqui começa um princípio de obediência. E esse princípio de obediência, ele nos segue por toda a nossa caminhada cristã. Esse princípio de obediência, ele é trilhado por um caminho chamado de misericórdia. Então, o nosso caminho que nós trilhamos tem que ser um caminho de misericórdia, baseado num princípio de obediência. Mas eles não foram obedientes. Então, se instalou aqui, não diria o primeiro, porque o primeiro juízo foi quando ele expulsou Satanás do céu. Eu diria que esse juízo que Deus colocou sobre o pecado de Adão e de Eva, seria o segundo juízo, seria uma segunda sentença no plano de Deus. Ou seja, então a Eva seduziu, a serpente seduziu Eva para comer do fruto que Deus não disse que não era para comer. Eva seduziu Adão e deu para Adão. O que acontece? Deus procura Adão. E Adão responde para Deus que estava escondido porque estava nu, e Deus diz: mas quem te mostrou a tua nudez? Por acaso comeste da fruta da árvore que eu disse que não era para comer? Adão havia comido da árvore da ciência do bem e do mal. Então se abriu os olhos e ele passou a ver que estava nu. Então a terra, esse processo aqui, ele é interessante, porque Adão disse para Deus: a mulher que tu me deste fez com que eu comesse desse fruto. E a Deus pergunta para Eva: por que comeste da árvore que eu disse que não era para comer? E Eva disse: a serpente me enganou. Então aqui Deus, ele amaldiçoa a serpente e sentencia cada um segundo o que eles fizeram. A serpente, porque seduziu, então Deus amaldiçoou, dizendo que ela vai comer do pó da terra para o resto da sua vida. Sentenciou a Eva porque vai ter dores de parto. Sentenciou Adão porque o suor do seu rosto comerás do pão. E através de Adão, ele amaldiçoa a terra, e a terra passa a produzir espinhos, abrolhos, ervas daninhas, e o que era perfeito se tornou imperfeito, se tornou impuro. Então eles são expulsos do Éden e são lançados na terra. E os irmãos sabem que nós todos somos descendência de Adão. E havia aqui, então, uma sentença sobre Adão e sobre a Eva, por causa do pecado. Então, de Adão até os dias de hoje, essa semente do pecado, essa natureza de pecado ainda habita em nós. Os irmãos estão entendendo? Então, muitos se enganam quando aceitam Jesus como seu Salvador e acham que não tem mais pecado e continuam levando a mesma vida que levavam antes. Então, aí começa as sentenças e os juízos que nós vamos ver a seguir. Ok, irmãos? Então, Deus estabelece o juízo sobre o pecado. A serpente, a mulher, o homem e a terra são julgados pelo Senhor e cada um recebe sua respectiva sentença. Então, o objetivo desse estudo é saber que o juízo não é uma figura de linguagem, conscientizar-se que o pecado afasta o homem de Deus e leva-o principalmente ao inferno por toda a eternidade. Hoje não se fala mais em inferno, hoje se fala apenas em prosperidade. Não se fala mais em céu, não se fala mais
em julgamento, não se fala mais em inferno, não se fala mais em demônios, em Satanás, que são reais. Então, quando tu pega o livro de Apocalipse e começa a ler tudo o que está ali detalhadamente, a gente começa a se sentir pesado, esgotado, porque Deus começa a falar conosco. Compreender que a obediência aos mandamentos do Senhor Jesus livra-nos da condenação eterna. Então o pecado entrou no mundo por Adão, os irmãos já sabem disso. E somente o sacrifício do sangue puro de um cordeiro poderá aplacar essa ira de Deus, poderá nos purificar do pecado. Aí vem a crucificação de Jesus, ali na cruz do Calvário, onde Ele dá a sua vida em amor de muitos, em resgate de muitos, e é por isso que nós estamos aqui. Eu estou atropelando porque não vai dar tempo, tá, irmãos? Esse resumo é só um resumo para entrar no assunto aqui. Então, Jesus, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, o sangue dele nos purifica de todo pecado. E há, então, embutido em nós, incutido em nosso coração, uma nova vida, uma nova esperança. Deixamos as velhas coisas, as coisas velhas se passam e passamos a ser um novo homem, ter uma nova vida, um novo pensamento, um novo caminhar, um novo comportamento. Então, o juízo do trono branco. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da nossa ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça é de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Aqui está falando de Jesus, porque Jesus ressuscitou e porque Ele ressuscitou, nós também no último dia, nós também ressuscitaremos. A igreja será arrebatada e os vivos serão transformados, no abrir e fechar de olhos, no corpo que é o corpo corruptível, num corpo incorruptível. E vi um grande trono branco em que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então esse juízo, ele só ocorrerá após o reino milenial de Cristo. O que é o reino milenial? Esse reino milenial, ele começa a partir do arrebatamento. É os pré-tribulacionistas, que somos nós, que cremos que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Então, quando a igreja for arrebatada, por isso que eu falei, os vivos serão transformados num corpo que é um corpo corruptível e um corpo incorruptível. Será recebido, esse arrebatamento ele vai ser secreto. Então, a partir desse arrebatamento da igreja, os que vieram, o irmão Celi já falou sobre o arrebatamento da igreja, né? Então, esse reino milenial, esse milênio, ele começa a partir do arrebatamento da igreja. Quem vai ser arrebatado? Aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Amém? Quem vai ser arrebatado? Aquele que perseverou até o fim. Aquele que foi fiel até a morte.
aquele que aceitou Jesus como seu Salvador e seu Senhor, aquele que honrou o nome do Senhor, aquele que trabalhou para o Senhor, aquele que velou as portas do Senhor, aquele que foi fiel até a morte. E quando a gente fala em fidelidade, eu não estou falando em fidelidade de dízimo, fidelidade de oferta, porque a nossa mente, como ela é uma mente viciada, ela sempre vai para o lado das ofertas e dos dízimos. Eu não estou falando dessa fidelidade. Eu estou falando da fidelidade, aquela da transformação, aquela em que nós somos templo do Espírito Santo, aquela em que nós somos igreja, não só dentro das quatro paredes, mas igreja lá fora, aquela em que nós lá fora damos testemunho que somos do Senhor, seguimos o Senhor e temos em nossas vidas as marcas do Senhor Jesus. Então o julgamento será com base no que está escrito nos livros. Está ali em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 12, que nem eu li para os irmãos. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Então vão ser vários livros que se abrirão. E abriu-se outro livro, e esse é um livro diferenciado, que é o livro da vida. Os nomes que estiverem neste livro da vida serão salvos. Os nomes que não tiverem neste livro não serão salvos. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam nos livros, segundo as suas obras. Então aqui nós vemos que terá graus de pecados entre os julgamentos das obras, mas este grau de punição não impede da condenação. E esse período que é do reino, que é no milênio, os que morreram, os que não foram arrebatados para a igreja e morreram nesse período, passarão 1000 anos ainda no inferno, para depois haver esse julgamento do trono grande e trono branco, que nós vamos chegar lá, para ser condenado, sentenciado e lançado no inferno. Então, os que dormiram no Senhor, os que foram arrebatados, já estão com o Senhor, já partiram com o Senhor, estavam com o Senhor nesse grande arrebatamento. Esse é o arrebatamento coletivo da igreja. Mas nós que somos do Senhor, nós que somos crentes e somos salvos, quando nós morremos, nós passamos dessa morte para a vida. Então eu vejo assim, muitos irmãos com medo de morrer. Muitos irmãos que estão enfermos numa cama, a gente tem que orar. A gente tem que interceder, porque é bíblico. Mas o que me assusta muitas vezes é o crente estar enfermo com medo de morrer. Se a Escritura diz que ele passará daquele momento estar com o Senhor, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais tristeza. O que fica? Fica a saudade, fica a consolação. Então, isso aí é um arrebatamento individual. Eu chamo de arrebatamento individual. Então, nós somos arrebatados a cada dia individualmente, se nós estamos com o Senhor. Os irmãos entendem? Que esse arrebatamento que nós falamos vai ser um dia especial em que, ao estrugir da última trombeta, a igreja vai ser arrebatada secretamente. Vai ser, como se diz, roubada, resgatada. Mas nós, irmãos, eu e você, nós temos que ver se nós estamos prontos agora para estar com o Senhor. Nós temos que olhar para a nossa vida, ver se nós estamos em condições de passar dessa vida para o reino de Deus ou esperar o milênio, 1000 anos, e ser julgado, sentenciado e lançado no inferno.
Então o inferno parece que ficou uma coisa muito longe, muito distante, e não se fala hoje. Quando o irmão Celis me passou esse texto, eu disse, porque na verdade é a primeira vez que eu estou ministrando um texto do Apocalipse. Eu sempre tive reservas com o Apocalipse. Eu sempre ministrei sobre soteriologia, sobre fé, sobre pecado, sobre confiança, mas eu sempre me reservei. Quando o irmão Celis, o irmão vai falar sobre o juízo do trono branco, eu fiquei apavorado, disse, Senhor, porque é um assunto direto, é um assunto que não tem ponto nem vírgula, é assim. Ah, mas eu aceitei Jesus. Mas tu aceitou Jesus, mas tu anda com Jesus? Tu aceitou Jesus? Tu se finge de crente? Ou tu te arrasta junto na corrupção desse mundo? É a palavra que fala. Então a gente se espanta com estar aqui. E nós vamos chegar em determinado ponto do texto, em que a igreja ela cobra do Senhor o que ela fez por ele aqui na terra. Mas está nesse julgamento do grande trono branco. Amém? Os irmãos dão um amém de vez em quando, para não ficar pesado aí, irmãos. Né? Sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Então comparecerão. Quem comparecerá? Olha um detalhe desse grande trono branco. O juízo, o tribunal, eu confundo, é o tribunal do grande trono branco. Ele é grande porque é Deus quem vai estar ali. Ele e o seu Filho. Que Jesus, ele é o nosso advogado, mas nesse dia ele será nosso juiz, ou o teu juiz, ou o juiz daqueles que não forem salvos. Comparecerão todos os ímpios mortos que não tiveram parte na primeira ressurreição, por ocasião da grande tribulação. Então, a grande tribulação não vai ser tão ruim assim, porque ela vai ser a segunda chamada. Só que esses que ficarem na segunda tribulação, e só fica na segunda tribulação, só fica na grande tribulação quem é crente. Então eu vou estudando os detalhes e vou me apavorando. Não é o ímpio que fica na grande tribulação. O mundo jaz no maligno, o ímpio já está condenado. Quem vai ficar nessa grande tribulação é a igreja, não do Jesus. Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo, irmão? Eu quero que eu seja mais claro. Estão entendendo? É a igreja. E isso não é brincadeira. Porque do jeito que as coisas vão, do jeito que as coisas estão andando, do jeito que o mundo está, do jeito que está a política, do jeito que está a religiosidade, que é o câncer no momento, é a religiosidade. Do jeito que está as coisas de Deus, feita relaxadamente, do jeito que o crente se tornou, como se diz, um popstar, do jeito que os que ministram se tornaram popstar, do jeito que as coisas andam. Eu duvido que passe por aqui, ó. E Deus já está assim, e eu falo isso com o nome de Jesus e com propriedade, Ele já está assim, ó, com a sua taça quase cheia, com relação à igreja. E os irmãos sabem que a sentença vai começar por nós. Se começa por nós, o que vai sobrar para o mundo? Ok, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Deus é bom. Amém, irmãos? Estão deixando preocupado. Então, porque o Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo. Arrebatamento, nós não morremos em Cristo.
Aqui fala, porque os que morrem em Cristo já estão com Cristo. Se lembram do ladrão lá na cruz? Senhor, te lembra de mim quando entrares no teu reino? Hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Então, se eu for atropelado ali na rua, que me guarde os anjos, e vier... Bom, eu já tive na UTI, e eu senti forte a presença de Deus. Eu disse, Jesus, eu sou pó. Mas foi gostoso, foi bom. E como Deus, Ele vem, porque tu está incapacitado, tu está anestesiado, tu está chapado, e Deus vem, fala contigo, e ainda a gente lá, o Espírito ainda faz aquela oração. Porque Deus se comunica conosco não pela nossa alma, Deus se comunica conosco através do nosso Espírito. A alma é falsa baiana, a alma gosta de um retetê, a alma gosta das coisas que os olhos cobiçam. Quando Davi, a alma queria se sobrepor ao espírito de Davi, Davi gritava, por que te abate em mim, minha alma? Cala-te, espera no Senhor. E nós temos muitas vezes que calar a nossa alma. Nós temos que andar em espírito. Se andardes em espírito, mortificareis as obras da carne. Porque as obras da carne, elas serão julgadas. A carne não entrará no céu. A carne, no arrebatamento da igreja, que é a corrupção, ela vai ser transformada em incorruptibilidade. Eu gosto dessa palavra, incorruptibilidade. Vai ser transformada. Claro, os que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro. Os que dormem no Senhor. Aqui nós estamos falando na tribulação dos irmãos que ficaram e morreram porque não aceitaram a marca da besta, não aceitaram o chip, não se curvaram diante da besta, não entraram na conversa do falso profeta, do anticristo, enfim. Então, esses padeceram, que esses, nesse período, ali em Apocalipse fala que o seu sangue, estão debaixo do trono de Deus, e o seu sangue clama por justiça. Amém, irmãos? Tem 30 slides aqui, estou recém no quinto. Então, o que Jesus diz? Porque nós vamos ser julgados pela palavra. Quando os livros se abrem, tem alguns estudiosos que falam que esses livros, esse julgamento vai ser segundo a sua palavra. Existem, aqui ó, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então nós vamos ser, como são vários livros que se abrirão, nós vamos ser julgados pelas nossas ações, baseado na palavra que nos foi pregada. Ou seja, a responsabilidade não é só de quem ministra a palavra. Ou seja, a responsabilidade não é só do pastor que ensina. A responsabilidade é maior de quem a ouve e não a põe em prática. Então, muitas vezes, nós temos essa mania. Por isso que eu iniciei ali no primeiro slide, eu fiz aquelas flechinhas em que Deus questionou Adão, Adão colocou a culpa na Eva e a Eva colocou a culpa na serpente. E hoje nós somos assim. O nosso problema nós não resolvemos e colocamos a culpa em alguém. Então, isso é falta de reflexão, isso é falta de leitura. Isso quer dizer que nos tornamos religiosos e nos afastamos da verdade. Ô pastor, é 9h15, eu vou correr aqui, tá? É 9h30, né? Tá. Então, a profecia bíblica basicamente serve a dois propósitos. O que é a profecia bíblica? A Escritura. Antigo
e Novo Testamento. Os dois se completam, porque os dois é Deus falando. Nós estamos vivendo no novo agora. Não, a palavra, a escritura é uma só. Para facilitar a leitura, os homens dividiram. Tá? Mas a profecia, quando se fala, é as escrituras. Então, a profecia bíblica basicamente serve a dois propósitos: convocar-nos ao estado de alerta, a fim de não sermos condenados naquela ocasião. Dizer às pessoas como atalaias do Senhor, de que maneira poderão escapar da condenação eterna que será executada nesse evento escatológico. O que ele está dizendo aqui? O atalaia, para quem não sabe, é o profeta. Ou seja, todo aquele que recebe de Deus, ele é um atalaia de Deus. Então, se você conhece a palavra e vê um irmão, vamos dizer, em pecado, e tu vai e fala com esse irmão, e diz para ele que ele está errado e que ele tem que mudar, e se vier o juízo sobre a vida dele, tu está livre do seu sangue. Isso aqui não é só para os antigamente. E se você conhece a palavra e vê esse irmão errando, e não dizer nada para ele, está sabendo que ele está errando, e não for falar a palavra para ele, aquela que Deus te deu, e vier um juízo sobre a vida dele, e ele vier a morrer, Deus vai requerer o sangue da tua mão. É escritura pura. Amém, irmãos? E se nós não confessarmos os nossos pecados, morreremos nele. Amém? Os irmãos estão cientes disso? Então, esse juízo do grande trono branco, ele é para aqueles que não se salvaram. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quem será o juiz desse grande trono branco? Segundo as Escrituras, Cristo é o juiz, como nós falamos. Tem uma referência ali, irmãos, Mateus capítulo 19, versículo 28 e 25, 31 a 46. Não vai dar tempo de ler. Em Daniel, no capítulo 7 e 9, fala do ancião de dias, que se refere ao Senhor Jesus. Foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. As suas vestes eram brancas como a neve e o cabelo de sua cabeça como a limpa lã. Porque surge dúvida: quem vai me julgar? Deus vai me julgar. Mas e o Senhor Jesus? A luta de Jesus durante o seu ministério, esse tempo que ele esteve aqui nessa terra, foi para anunciar Deus, para que cresça em Deus, mas que também crescem nele. Credes no Pai, mas também crede em mim. Hoje todo mundo crê em um Deus universal. Pouco se fala em Jesus, pouco se crê muitos não creem na ressurreição de Jesus. Celebramos agora, domingo passado, a Páscoa. É um feriado católico, que foi a ressurreição de Jesus. Foi a sexta-feira da paixão, que simboliza a crucificação de Jesus. É católico, mas eu gosto desses movimentos porque traz a reflexão de muitos que não conhecem a palavra. E eu vou dizer para vocês, muito católico aí dando surra em pentecostal, em comportamento e em testemunho. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do homem. E também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, e deu-lhe poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Então Jesus também, ele é reconhecido como o Filho do homem. Então as referências ali, irmãos, para os irmãos se acharem quem será esse juiz. O mesmo advogado que intercede por nós, o mesmo advogado que atende as nossas causas e atende as nossas petições, é o mesmo que julgará naquele dia e lançará os não salvos ao inferno. Ok? Quem estará diante do trono branco? Como eu já falei, todos os mortos que não tiveram parte na primeira ressurreição.
pessoas de todas as épocas, classes sociais, ricos e pobres, porque pobre também vai para o inferno. Eu sempre digo, o pobre ele vai para o inferno não porque é pobre, é porque ele não tem Jesus. O rico ele vai para o inferno não porque ele é rico, porque ele não tem Jesus. Aqui nesse dia não haverá classe social, não haverá rico e pobre. Todos estarão, como se diz, despidos diante de Deus. E essas pessoas, elas ressuscitarão com os corpos que tinham na ocasião de suas mortes. Ou seja, a ressurreição nada mais e nada menos é do que os corpos voltando às suas, vamos dizer assim, ao seu espírito, à sua alma. É a alma sendo revestida de novo de carne. Ok? Está claro isso aí? Tem dúvida? Tá? Então, ressuscitarão com os corpos, porque nem pode, porque o inferno vai ressuscitar. O inferno nesse dia se apresentará desse trono. Amém, irmãos? Tá? Os irmãos concordam? Você tem base bíblica para concordar? Amém? Então, ressuscitarão com corpos que tinham na ocasião de suas mortes. Aqui só Apocalipse, capítulo 20, versículo 13. Que nos diz o seguinte, ó. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Ok? Então, o inferno vai vomitar todos os seus mortos. O inferno em massa se apresentará para receber a sentença final. Haverá duas devoluções nesse processo. Uma é a devolução da morte, que é o lado material, o corpo físico. A outra devolução é a devolução do inferno, lado espiritual. Os réus virão do inferno porque morreram sem salvação. Tá? Depois o fogo pega. Mas com que autoridade isso? Porque Jesus tem a chave da morte e do inferno. Ele tem o poder sobre a morte, ele tem o poder sobre o inferno. Os anjos caídos também, talvez num momento separado, que aderiram à rebelião satânica, também serão lançados. Todo mundo vai para o mesmo buraco, ok? Aqui, ó. Falsos cristãos e falsos obreiros. Falsos cristãos comparecerão diante do trono branco e tentarão argumentar para escapar da condenação eterna. Argumentarão que serviram ao Senhor e agiram em nome dele, e fizeram sinais e maravilhas através da palavra pregada entre os homens durante toda a vida. No entanto, Cristo os chamará de praticantes de iniquidades e serão condenados. Isso aí me apavora. Imagina uma igreja que aqui não vai ter placa, que foi igreja, agora está diante do Deus que pregou, está diante de Jesus que pregou, está diante do Espírito Santo, no qual eles foram templo. Terão que ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Os irmãos conhecem essa passagem de Mateus 7, 22. Senhor, nós pregamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, evangelizamos no teu nome, curamos no teu nome, abrimos igreja no teu nome, fizemos tudo no teu nome. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Próxima vez, irmão, tu me dá um tema mais light. Manifestação do fruto do Espírito.
Aqui é um problema sério. Homens e mulheres autodenominados cristãos demonstraram os dons espirituais, contudo não manifestaram os frutos do Espírito. Dons sem frutos, irmãos. Tu pode falar em línguas, pode profetizar, pode dar aviãozinho, fazer o crente enceradeira, aquele. Pode fazer tudo, pular, bater palma, gritar, chorar. Sinto muito em dizer, se não tiver o fruto, de nada adianta. Muitos acham que tem fruto. E não tem. Deixa eu ver aqui. Opa. É aquela ilustração que Jesus está indo para a sua entrada triunfal em Jerusalém, que ele encontra aquela figueira que ele amaldiçoou no caminho. Os irmãos conhecem essa passagem? Que ele teve fome, chegou, viu aquela figueira robusta, com folhas verdes, cheia de seiva, vida, estonteante, radiante, só que ele chegou nela e não tinha fruto, porque não era a época de fruto. As outras figueiras que estavam ao lado estavam sem folhas, com os galhos secos, mas estavam vivas. Então, nunca demonstre aquilo que você não é. Nunca demonstra que é cheio do Espírito Santo se você não é. Porque se o Senhor chegar, nós somos essa figueira. Quantas vezes o Senhor chegou em nós e nos achou sem fruto? Então, numa época que não é de fruto, que era essa época, porque chamou a atenção de Jesus. Como pode estar todo mundo quebrado, aquele ali cheio, as pessoas passando necessidade, e ele cheio, bonito na foto, eu vou chegar nele. Mas é só aparência. Ok? Então utilizam o nome de Cristo, mas vive aceitando as propostas mundanas e praticam a desobediência. Religiosos fingem-se de crentes, mas vivem rastejando-se na corrupção deste mundo. Forte, né, irmãos? Mas graças a Deus que nós não somos assim. Amém? Ok? Graduação do castigo. O que é a graduação do castigo? É aquele castigo mais intenso e o castigo mais leve ou mais pesado. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Haverá diferença na severidade de castigos. Eu quero ler bem rápido aqui, Lucas capítulo 12, versículo 46 a 48, para os irmãos terem uma noção do que eu estou falando. Lucas capítulo 12, 46 a 48. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente. Ele dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito será pedido. Amém? Mas mesmo o castigo, irmãos, sendo em menor ou maior grau, nós estamos lá diante do trono branco, tá?
nós estamos lá diante do trono branco, a condenação será inevitável. Tá? Pode sofrer um pouquinho menos, mas no dia do juízo vai sofrer a punição. Simplesmente porque os seus nomes não foram encontrados no livro da vida do Cordeiro. Então, a nossa preocupação é que os nossos nomes estejam inscritos no livro da vida. Aí entra aquela questão da duração do castigo. Eu achei importante colocar isso aqui, irmãos, porque há uma tendência, eu vou falar do nosso meio porque eu não conheço as igrejas, há uma tendência no meio evangélico que, pela misericórdia de Deus, o castigo vai ser, o sofrimento vai ser, o condenado vai ser extinto, ele não vai sofrer. Então entra a questão do aniquilacionismo. Os que não forem salvos serão aniquilados para não existir. Essa é defendida por teólogos liberais. Então o cara pecou, não vai para o inferno, Deus vai extirpar ele, vai aniquilar ele e não vai sofrer. E tem a restauração de todas as coisas, que em grego quer dizer apokatastasis, é difícil, que todas as coisas serão finalmente restauradas concernente à alma humana. É defendida pelos socianos. Quem são esses socianos? Aqueles que negam a Trindade. Então, há vertentes que amenizam o fogo do inferno. Tá? Mas o que a palavra de Deus nos diz? O que a Bíblia nos ensina enfaticamente? Que o castigo, ele é eterno. Onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. É no espetinho direto, como se diz, né? Fogo chamuscando por toda a eternidade. Eu estava falando com um pastor umas semanas atrás a questão da eternidade. A eternidade é um atributo que pertence a Deus. Quando se fala em eternidade para nós, é quando nós estamos sujeitos ao eterno e a nossa vida se prolonga através dele. Eterno é só Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, a mesma coisa. 1000 anos sofrendo, para mim é eternidade. Ok, irmãos? Os irmãos entenderam que eterno, nós vamos ser eternos. Não, eterno é só Deus. Porque faz parte do seu atributo, faz parte da sua essência. Ele não tem princípios de dias, ele é atemporal. O espaço não o comporta. Mas, por nós sermos seus servos, seus filhos, essa eternidade, ela nos acolhe. Então, nós vamos viver debaixo da eternidade do eterno. Por isso, nós dizemos que nós vamos viver com o Senhor eternamente. Ok? Então, a ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Os irmãos me perdoem que eu passei 3 minutos e dei uma corridinha. Amém, irmãos? Nos colocamos em pé. Eu sempre digo que pode ser uma aula, pode ser um culto, vamos dizer, formal, não pelo formalismo, mas pelo seu processo. A gente nunca extingue o Espírito Santo. Mesmo estudando, mesmo um assunto assim de extrema responsabilidade, de extrema dureza que é esse, e virão outros, né? Nós estamos na casa do Senhor e na sua presença. Nunca esqueçam disso. Enquanto vocês estão sentados aí, o Espírito Santo ele está pegando tudo que foi falado aqui e distribuindo segundo a sua vontade na vida de cada irmão. Sempre temos uma oportunidade de estar na casa do Senhor, sempre que estivermos na casa do Senhor.
de refletir, de renovar a nossa aliança, de nos reconciliar com Ele. Porque o Senhor, Ele conhece todos os corações, conhece todas as mentes, conhece o que passa na vida de cada um, conhece o que acontece na vida de cada um, conhece o que cada um pensa, conhece o que cada um fez nesse dia. Então eu desejo aos irmãos que não deixem de estudar a palavra de Deus. Que a palavra do Senhor, ela é vida, ela nos traz prosperidade espiritual, ela nos traz bênçãos. É na palavra do Senhor que, quando vem muitas vezes as lutas, que nós nos refugiamos, que nós sabemos que Deus é a nossa rocha eterna de salvação, que nós sabemos que Deus é o nosso esconderijo. Então nunca esqueçam disso. Nunca deixem de praticar o bem. Nunca deixe de fazer o teu melhor para o Senhor. Nunca deixe. Ame o seu pastor, ame a sua igreja. Não se acomode. Não fique esperando que aquilo que você tem condições de fazer, outro venha e faça. Tome a frente. Se tu vê teu irmão caído, ajuda ele. Porque todos nós, irmãos, em alguma área de nossa vida, temos dificuldade. E talvez os irmãos saibam em off, no culto, que eu sou um homem que nunca desistiu de Deus. Eu tenho 32 anos de evangelho. Errei muito para acertar, mas nunca abandonei Deus. Nunca deixei de dobrar meus joelhos. Nunca deixei de reconhecer os meus erros. Nunca deixei de pedir perdão quando estava errado. Nunca deixei. Eu quero dizer para os irmãos isso, que a humilhação, a humildade é essencial para cada um de nós. Nunca deixei transparecer aquilo que eu não sou. Eu sou exatamente isso que vocês estão vendo. O meu pastor, que é o meu sobrinho, a quem eu amo, sabe do que eu falo. Estamos passando luta, nós temos que orar um pelos outros. A minha esposa ontem fez quimioterapia e está lá, radiante, animada, só não pôde estar aqui por causa do cansaço. Então todos têm problema. Você não é o único. Você não é o único que precisa de atenção. Você não é o único que precisa de um carinho. Você não é o único que precisa de um abraço. Você não é o único que precisa de uma oração. Você não é o único que precisa ser compreendido. Você não é o único que tem necessidade. Você não é o único que o pão falta na sua mesa. Você não é o único que olha para os seus filhos e não tem o que dar a ele. Olhe para o seu lado. Olhe para trás de você. Não olhe só para você. Não faça de Deus, da sua palavra, da oportunidade que você tem de estar na presença de Deus, de um balcão de oportunidade. Um lugar que tu bate uma sineta e pede: Deus, eu quero. Seja humilde. Coloca a tua cara, coloca a tua boca no pó. Te atira no chão, te humilha, confessa os teus pecados, os pecados ocultos que muitas vezes nós carregamos. Reconheça que você é errado. Reconheça que você é nu, reconheça que você é miserável, reconheça que você precisa da misericórdia de Deus, reconheça que você vai estar diante de Deus naquele dia, ou no trono branco, ou no tribunal de Cristo, ou para receber uma coroa, ou para receber um galardão, ou para ser condenado. Então, tudo que está na tua mão para fazer, faça, ajude, não murmure. A murmuração te leva ao inferno. A murmuração te leva à morte. A murmuração te leva à destruição. A murmuração te ingessa. A murmuração te amarra. A murmuração traz o inferno para a tua vida. A murmuração é um convite a Satanás entrar na tua vida, entrar no teu casamento, entrar no teu trabalho.
Desculpe a sinceridade. Ou não me desculpe, é isso aí mesmo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, quando você está na casa de Deus, vocês não estão olhando para mim só. Os céus estão abertos e Deus está olhando a sua igreja que está interessada em aprender a sua palavra, para divulgar a sua palavra, para salvar as almas, para que naquele dia tu não chegue diante dele e se apresente de mãos vazias. Amém, queridos? Então eu vou orar a Deus. Enquanto eu oro a Deus, você vai confessar os seus pecados a Ele. Você vai interceder pelo seu irmão. Você vai se humilhar na presença de Deus. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa o Espírito Santo te limpar. Clame ao Senhor. Amém? Nós somos igreja. Nós não somos igrejola. Nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos a igreja lavada, remida, purificada no sangue do Cordeiro. Os nossos nomes estão escritos e inscritos no livro da vida do Cordeiro. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. Estamos aqui, Senhor, numa pequena parte da Tua igreja, a igreja, Senhor, que Teu Filho Jesus, ali na cruz do Calvário, morreu por ela. Estamos aqui, Senhor, por uma necessidade. Nós estamos aqui, Senhor, para aprender mais de Ti. Estamos aqui, Senhor, para aprender a Te amar, pois não Te amamos, Pai, como deveríamos. Não Te buscamos, Senhor, como deveríamos. Não confessamos nossos pecados como deveríamos. Não Te honramos como deveríamos. Em vez disso, Pai, a nossa vida tem sido vida de murmuração, tem sido vida, Pai, de tropeço, tem sido vida, Senhor, de palavras torpes, tem sido vida, Senhor, de conceitos e preconceitos, mas em nome de Jesus.